Fala, gente, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui dar seguimento, né, às nossas aulas sobre licitações, né? A gente já viu o que seria a licitação, um tipo específico de processo administrativo, a gente já viu a conceituação, o fundamento legal, fundamento constitucional, os princípios básicos que regem essa licitação, né? Agora falta a gente concluir o assunto por meio da análise de quais são as modalidades e de como deve ocorrer, qual é o procedimento, né, por meio do qual vão ocorrer essas várias etapas desse processo chamado licitação. Pessoal, sobre as modalidades, a Lei 14.133 traz 5 modalidades específicas, tá bem? Nisso há uma ligeira diferença da lei anterior. Algumas modalidades que até então eram explícitas foram retiradas, outras foram somadas, né? Foram criadas por meio da nova lei. A gente vai estudar, como eu mencionei desde o início, a partir da nova lei, que tende a ser o único instrumento normativo a partir agora de junho de 2023. Bom, vamos lá, gente. Primeira modalidade prevista e utilizada em lei para se realizar uma licitação é a modalidade do pregão, tá? Essa modalidade ela é utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, ordinários. Tá? Então essa vai ser a regra geral, tá bem? A modalidade pregão, então, é a regra geral a mais utilizada. Quando que ela vai ser utilizada? Sempre que for possível estabelecer critérios puramente objetivos, quando não há uma grande discussão sobre aspectos técnicos, aspectos qualitativos. A gente sabe que dentro do mercado não vai haver uma grande diferença entre uma marca e outra, entre o profissional não vai haver uma grande diferença entre a capacidade intelectual de um e de outro. Enfim, quando de forma geral pudesse se reconhecer, se admitir que o preço é o grande critério. Bom, daí a gente utiliza o pregão, tá bem? Segunda modalidade é a modalidade de concorrência. Ela é a modalidade um pouco semelhante ao pregão, porém ela é muito mais rigorosa, ela é mais complexa, ela é mais densa, ela é a que tem mais etapas procedimentais. Ela é muito utilizada para contratações vultuosas, valores altos. Vamos pensar uma grande obra pública, uma questão de uma construção de uma estrada, contratos envolvendo milhões ou até bilhão de reais, né? Enfim, então daí se usa a modalidade de concorrência, tá? Nesse contexto, a concorrência também pode ter por critérios de julgamento o menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço, o maior retorno econômico ou o maior desconto. Então aqui também há uma ligeira diferença em relação ao pregão, que é puramente objetivo. Aqui aspectos técnicos também podem ser levados em conta, tá? Mas vocês precisam ter em mente então, que a concorrência é a forma mais densa, mais completa de se realizar uma licitação. Depois dessas duas, a gente pode também elencar a modalidade de concurso. Concurso é a modalidade que vai escolher um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho artístico. Daí sim, o critério de julgamento ele vai ser puramente qualitativo. Vai entrar lá no detalhe, na minúcia, de qual candidato está apresentando a melhor resposta técnica, científica ou artística. Tá bem? E daí a concessão, o vencedor da licitação vai fazer jus a um prêmio, né? Vai receber esse prêmio então da administração pública. Quarta modalidade, pessoal, a modalidade de leilão. Leilão, enfim, a gente escuta essa expressão, principalmente nós da área jurídica, né? A gente já sabe que se refere à possibilidade de aquisição de algum bem por terceiro. Então, leilão é justamente isso, é o oposto do que normalmente acontece dentro das licitações. É quando a administração pública decide por intermédio de uma operação comercial, ali, que vai ser a alienação, né, via leilão, angariar algum tipo de receita. Então daí é levado a leilão. Podem ser tanto bens imóveis quanto bens móveis. Caso típico disso são os bens apreendidos pela Receita Federal em alguma operação de fiscalização, que depois são revertidos, depois de ser realizado o leilão, são revertidos em renda para justamente equacionar aquele inadimplemento fiscal que o causador ali do ato ilícito tributário praticou, tá bem? Então daí, mas não é sempre nesse caráter punitivo. O caráter punitivo é onde normalmente se observa o leilão pela administração pública, mas também bens inservíveis. Vamos pensar um imóvel que a administração pública não utiliza mais,
pode ser objeto de um leilão, vão lá tentar obter o melhor preço, e esse valor vai ser usado para arrecadação, né? Vai ser reinvestido dentro da estrutura administrativa. Quinta e última modalidade é a chamada modalidade do diálogo competitivo. Essa é uma modalidade recente, foi criada na lei de 2021, então ela não existia até então, e até por isso tem uma dificuldade de exemplificação prática. É uma modalidade um tanto quanto complexa, não encontrei exemplos concretos da sua utilização, mas eu vejo ela, pelo menos em termos teóricos, com bons olhos. O que essa modalidade do diálogo competitivo estabelece? Tá? Ela é focada principalmente para casos cujo objeto da licitação seja a inovação tecnológica. Normalmente as empresas têm mais conhecimento, mais know-how, mais aptidão técnica sobre um determinado assunto do que a própria administração pública, né? Vamos pensar aqui um aspecto de inovação na área de energia, né? Energia renovável, sustentável, energia solar, energia eólica, enfim, obviamente a administração pública tem setores técnicos competentes para fazer essa triagem, mas às vezes as empresas que estão ali no dia a dia investindo em novas tecnologias, elas sabem mais do que a própria administração pública. Nesse contexto, a lei admite, reconhece esse fato, então permite que as próprias empresas façam parte da mesa de negociação. Essa negociação vai ser tanto no sentido de uma empresa já tentar refutar a outra, dizendo não, a tecnologia que ela apresenta já não é a mais moderna, ela já está ultrapassada, ou também, além de refutar, também as empresas podem contribuir para a elaboração de quais exigências técnicas devem ser objeto do futuro contrato administrativo. Ou seja, as empresas interessadas na licitação são convidadas a compor a mesa, e nessa mesa é tanto para contribuir com a construção do certame, quanto para tentar já ir refutando por meio de uma análise de critérios técnicos o que as outras empresas vão tentar sustentar. É uma modalidade bem interessante, passa pela noção de que os licitantes vão construir junto o processo com a administração pública, porém ainda não tem grandes exemplos de sua aplicação. Fica aí o debate, a curiosidade para a gente ir acompanhando. Tá bem?